Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Projeto Insaba. Hoje a gente está promovendo uma roda de conversa com os sacerdotes afro-brasileiros para falar um pouco das folhas, falar um pouco de diferentes tradições. O Projeto Insaba é uma oficina, né? Nasceu como uma oficina em 2018, dentro da comunidade Terreiro Redandá, uma casa de candomblé Angola, a partir do trabalho do Tata Jaganzulo, que é Tata Mirô da casa, responsável pelas folhas dentro da casa, que foi contemplado com o Prêmio de Mestres da Cultura Popular, e a partir desse prêmio a gente teve a ideia, junto com Pedro Carles, nosso parceiro, e eu, Ricardo Souza, também sou integrante da comunidade Redandá, a criar uma oficina e circular, compartilhando um pouco desses saberes das plantas, das comunidades tradicionais de matriz africana. E é um projeto que tem circulado pela cidade de São Paulo desde 2018, promovendo essas oficinas em que a gente fala um pouco das comunidades tradicionais, a gente identifica plantas, a gente mostra um pouco a função das plantas nessas comunidades, fala sobre visões de cura, visões de medicina, né, outras formas de saberes diferentes do saber eurocentrado, olhando um pouco para de que maneira as comunidades tradicionais promovem a cura, o bem-estar, né, e o cuidado dentro de suas comunidades. Esse ano o projeto Insaba foi contemplado pelo PROAC, pelo programa PROAC do governo do estado de São Paulo, e está promovendo alguns vídeos que já estão na internet, alguns já saíram, já tivemos 2 episódios publicados, que estão no YouTube, a gente vai colocar o link aí na descrição, vocês podem acessar. No primeiro episódio nós visitamos a comunidade Redandá, passamos um dia lá entrevistando integrantes da comunidade, falando com o sacerdote Tata Mona Guiamazzi e conhecendo um pouco como é que funciona, como se organiza uma comunidade tradicional de terreiro. No segundo episódio, nós visitamos o Espaço Cita, que é um espaço cultural localizado na zona sul da cidade de São Paulo, no Campo Limpo, um espaço que articula resistência cultural, percussão, teatro, grupos de maracatu e um trabalho de permacultura com um canteiro de plantas, de ervas medicinais e uma praça onde costuma receber mestres, né, e grupos ligados às culturas tradicionais também, a praça onde foi plantado um baobá. Lá a gente conversou com representantes do maracatu do Congo, e falamos um pouco da importância, né, de conectar esses saberes de natureza, de cultura, comunidades tradicionais, meio ambiente, e de que maneira essas comunidades, esses grupos podem contribuir, né, para a gente conhecer essas outras visões de mundo, essas outras relações com a natureza e com o meio ambiente. Hoje a gente vai trazer alguns convidados muito especiais que representam diferentes tradições religiosas afro-brasileiras. Então, dentro desse grande universo das comunidades tradicionais de matriz africana, nós estamos trazendo hoje representantes de diferentes vertentes, com diferentes saberes, para um bate-papo, para uma troca de ideias, com certeza muito enriquecedora. Então, antes de mais nada, gostaria de convidar Tata Jaganzulo, que também é anfitrião desse projeto, né? Gostaria que o Tata Jaganzulo se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, brevemente, de onde fala, de onde o senhor vem. Tata Mucuyu, sua bênção. Seja bem-vindo a essa roda. Mucuyu, irmão. Então, eu sou Edilson de Oliveira, nascido em São Paulo mesmo, moro aqui em Imbuguaçu. Sou filho do Redandá, minha casa é Angola, e tenho muito orgulho de estar participando desse evento com vocês aí e levando o nome da minha casa adiante, né? E é isso aí, então, que daí vier. E é uma honra conhecer todas as pessoas que estão aí com nós aí nesse projeto. Muito obrigado, seja bem-vindo. Vou convidar agora Mãe Rita e Agedeonsum. Seja bem-vinda, mãe, muito obrigado pela sua presença. O coração aqui está explodindo de gratidão pela oportunidade de conhecer o projeto de vocês e também estar aqui absorvendo nesse axé. E para quem não me conhece, sou Yagedeunsu, sou uma yaquiquerê do terreiro de Nanagoa, Teuci, de Ananindeua, Pará. A minha casa é uma casa de tambor de mina, mas também a gente trabalha com a Umbanda. E é lindo esse caminhar no axé, porque a gente tem muita oportunidade de ajudar pessoas, né, de contribuir de alguma forma na transformação de pessoas. E é isso. Muito obrigado, seja bem-vinda.
Gostaria de convidar agora Fomo Jossan. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Meu nome é Graça, sou Fomo Jossan, sou iniciada por Orixá Ossan com Inhaçã. Fui iniciada aqui no Rio de Janeiro, no Ileu Meu Juarô, por Mãe Beata de Iemanjá. E estou muito grata por estar participando, por estar dividindo, multiplicando, absorvendo os saberes que temos hoje a apresentar. Muito obrigado pela presença. E gostaria de chamar também agora Tadeu. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando do projeto aí com vocês. Espero estar contribuindo um pouco mais. Eu sou zelador na Casa União do Axé. A gente fica aqui em Cotia. É uma casa nova ainda, temos aí uns 15 anos que estamos no trabalho, aí formulando essa casa, mas está seguindo em frente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Espero ajudar. Okay? Muito obrigado, seja bem-vindo. E para completar essa mesa, não só completar, como organizar, mediar essa mesa, chama aqui quem é o terceiro integrante do projeto Insaba, né, junto do Tata Jaganzulu e de mim, Pedro Carlesse, nosso parceiro aí do projeto. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Queria começar pedindo a bênção de toda essa mesa, cumprimentar todos vocês, dizer que é um prazer e uma alegria enorme estar aqui. A princípio, era para esse projeto acontecer presencialmente. Então, se já está gostoso e alegre a troca virtual, presencial, eu tenho certeza que virá em algum outro momento, quando as condições sanitárias nos permitir uma reunião juntas, né? Então, para compartilhar um pouco dessa trajetória, eu sou farmacêutico e pesquiso, trabalho com plantas medicinais em diversos caminhos já há bastante tempo, passando também por algumas coisas e diálogos com as religiões afro-brasileiras, né? Fiz uma parte da minha pesquisa do mestrado na Umbanda de São Paulo, passei por algumas coisas pelo Jari da Bahia também, e aí, com muita alegria, hoje, né, estou aqui nesse trabalho de mediar essa conversa com vocês, para a gente fazer uma troca, mesmo porque para a gente aprender um pouco sobre terreiro, sobre folhas nos terreiros, não tem como se não for com as pessoas que fazem com que essas heranças se mantenham, né? Então, um pouco para a gente começar essa nossa conversa, que ela é sobre plantas, sobre cura, sobre cuidado, né? Sobre histórias das pessoas. Eu queria voltar essa rodada de perguntas para a gente bater um papo aqui, passar para o Tata Jaga, para saber, assim, Jaga, se você puder contar um pouco para a gente como que você chegou no Redandá, na sua nação, e como é essa trajetória por lá, né? O que é o Tatamirô, o que você faz dentro do terreiro, o que é esse posto e esse espaço dentro da comunidade? Então, eu cheguei no Redandá e eu tinha 17 anos. Cheguei lá em 93, em 93 eu cheguei. Fiquei de 93 até 95 aprendendo para poder ser iniciado, né? Então, quer dizer, a gente tem tudo aquele aprendizado. A gente chega, no começo que eu cheguei meio desconfiado, porque para mim era um mundo novo. Para mim era tudo novo. Um rapaz com 16 anos para 17, chegar numa cana de candomblé. Eu cheguei pela saúde, na verdade, entendeu? Eu bebia, enfim. Então, eu fui para lá por a minha avó me levou, que ela era de Umbanda, minha avó. Então, ela me levou, ela me forçou a ficar lá no Redandá. Na época que eu cheguei lá, eu não queria saber disso, eu não gostava disso. Era um menino rebelde, na verdade. Era um moleque de 16 anos que não queria saber desses negócios. Eu não sabia da responsabilidade que eu ia vir a carregar com o longo do tempo. Aí cheguei, fiquei lá no Redandá de 93 até 95, foi quando eu fui iniciado, fiz o santo, né? De 95 até 97, tudo para mim foi novo, cara. Foi tipo assim, uma coisa que eu tive que voltar a aprender a me reeducar, aprender a respeitar
aprender a hierarquia, saber como funciona uma casa de candomblé, como tem que agir, como a gente tem que agir, você entendeu? Quando foi me dado o cargo de Tatamirô, dentro do Redandá, eu estava com 3 anos de santo. Então, naquele momento, para mim, foi uma coisa assim, como posso dizer, como se fosse um presente, aquele presente que você espera há muitos e muitos anos, mas não sabe de quem vai vir, como ele vai vir. Você entendeu? No começo que eu fui apontado, que eu recebi esse direito, eu fiquei meio assustado, porque para mim era um mundo novo. Então, quer dizer, não era aquele mundo de uma casa de candomblé que você chega, toma um banho de erva, senta e fica olhando os outros. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu tive que fazer o quê? Eu tive que aprender muita coisa, junto com o Pai Gamase, junto com pessoas mais velhas lá dentro, você entendeu? Então, eu tive uma experiência, eu tive que me enfiar no mundo sem ter noção nenhuma do que eu estava fazendo, de como funcionava, a força que tinha, a energia que tinha. Eu sabia que tinha que tirar uma folha, como que eu ia tirar aquela folha, qual era o processo que tinha para me tirar aquela folha, o que eu ia fazer para tirar aquela folha, como que eu ia conhecer aquela folha, de que santo que é aquela folha, para que serve aquela folha. Então, para mim, cara, eu fiquei, sabe quando você fica arrochado, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tive sempre aquela simples conversa, o cargo é seu, não falha, faça bonito, vai buscar e traga, que nem o Pai Gamase mesmo fez isso comigo. Chegou, meu filho, eu quero 7 qualidades de folha. Irmão Oxum, Pai Ogum, Pai Oxóssi, Pai Obaloaê, Pai Xangô e Iemanjá. Se vira. Eu tinha 3 anos de santo. Eu falei, rapaz, então, naquele momento eu vi a responsabilidade que eu estava carregando. No começo eu estava brincando, achei que era brincadeira. Só que quando eu vi que ele falou sério, e me falou, se você disser errado, você vai responder. E eu saí, sabe quando você sai perdido? Eu falei, meu Deus. Só que até aí eu não sabia do teste que ele estava fazendo. Aí eu fui, eu não conhecia. Para mim, naquele tempo, folha tá meio do mato, você entendeu? Mas eu vou saber que folha, de que santo que é, eu não sabia, eu não tinha noção disso. Eu não sabia que eu ia ter que passar por esse teste. Aí eu fui, peguei as 7 qualidades de folha para ele, mostrei para ele. Na época, o Axogum da casa, que hoje não está mais aqui com a gente, também que me ajudou muito na época a ter o conhecimento, confirmou com ele. Ele perguntou, essa aqui é as folhas que eu pedi? Nosso irmão, o Axogum, disse, sim, senhor. Então, dali para frente, eu comecei a ver a responsabilidade que eu estava carregando, o fardo que eu estava carregando. Não era simplesmente, Tatamirô, tudo bem? Como é que você está, meu Tata? Não é só isso, porque isso aí você recebe de qualquer um. A responsabilidade de buscar uma folha no mato, trazer aquela folha certa para um banho, para a iniciação de um muzenza, de um tata cambando, de uma ialê, você entendeu? Então, eu olhei assim e falei, rapaz, então eu fui, até hoje eu vou, estou dentro do Redandá há 26 anos, estou com 26 anos de feito de iniciado, 28 de roça. Eu tenho 28 anos lá dentro, mas de iniciado são 28, 26. Entendeu? Então, nesse decorrer desses 26 anos, eu não aprendi a metade do que eu tenho que aprender. Entendeu? Porque é muita coisa, é muita sabedoria por uma cabeça só. Você entendeu? O Pai Gamase me ajuda, os meus mais velhos me ajudam, quando eu tenho dúvida, porque todo mundo tem dúvida. Eu não posso dizer assim, eu sou o rei da sabedoria, eu sei de tudo, o meu santo é o dono de tudo. Não. Entendeu? Eu tenho que saber, eu tenho que ter a humildade de perguntar para o mais novo, perguntar para o mais velho. Porque, às vezes, as folhas que eu conheço, ou as folhas que eu não conheço, às vezes o mais novo sabe. Então, quer dizer, a humildade é tamanha ao ponto de eu chegar no mais novo, seja num feito, seja num abiã. Meu irmão, eu não conheço tal folha, você pode me ajudar? Ô, irmão, conheço, vamos lá. Então, nesse momento, eu comecei a ver a importância que eu tinha dentro da casa e que eu tenho dentro da casa. Você entendeu? E a importância que o Redandá é na minha vida. Então, hoje, eu vou dizer para vocês, sem Redandá, é minhas pernas, é meu tudo, é minha vida. Entendeu? E foi assim que eu comecei tudo isso e tenho fé que vou viver minha vida inteira lá dentro. Obrigado, Tata Jaga. Nada, eu que agradeço. Queria passar aqui para a mãe Rita, mas se a senhora puder falar um pouquinho para a gente sobre a casa da senhora, como que contar um pouco
sobre essa parte das folhas, né? Por exemplo, o Tata Jaga conta do Angola, né? A importância do Tatamirô no Angola como essa figura central para a sabedoria das folhas, né? Se a senhora puder contar um pouquinho da sua história, como foi aprender esse universo no terreiro? Tudo bem. Bom, eu e meus irmãos somos crias de encantados. O que seria isso, né? Crianças do axé, que nasceram e foram criados dentro de terreiro. Então, eu lembro quando a gente tinha febre, mamãe fervia folhas de canela, dava banho na gente para suar a febre, né? Para a febre passar. Quando minha irmã teve catapora, foi fervido o sabugueiro, as folhas do sabugueiro, para ajudar na cura dessa catapora. E a nossa relação com as ervas era bem natural. Isso, né? As ervas da nossa, do nosso corpo. Se alguém se apresenta com alguma perturbação, alguma agonia, alguma aflição, vamos lá no jardim, vamos ver a flor do vindicá para fazer uma água, para acalmar essa pessoa. Então, dentro do tambor de Nina, eu acredito que todas as outras nações, né, a folha é o próprio axé. Ele cura, ele salva, ele faz a limpeza astral, espiritual, ele também é medicamentoso. Eu lembro que papai pegava um raminho verde, não sei se na cidade de vocês tem a vassourinha de botão, deve ter, né? Matinho que dá na rua, bem simples de achar. Pelo menos na nossa região é. Papai pegava o raminho daquela vassourinha de botão para benzer criança de quebranto. E a criança ficava bem. E essa mesma vassourinha de botão, se a gente for pesquisar sobre ela, o chá dela ajuda a tratar hipertensão. Então, para nós que nascemos dentro de terreiro, a relação com as ervas é muito natural. É estranho não ter no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Né? Vou fazer uma prova. Aí a mamãe fazia um apanhado de ervas, fervia para dar sorte nessa prova. E dava mesmo. Ainda mais feito pela mãe da gente, né? Então, dentro da nossa casa, um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecer a Teuci, é o segundo terreiro mais antigo de Ananindeua, do Pará, e o primeiro mais antigo de Ananindeua. E nós temos um quintal muito grande, a gente procura preservar as árvores frutíferas e ter no jardim a nossa farmácia viva. Tanto a cura para a alma quanto a cura para o corpo. Então, a relação nossa com as ervas é desde sempre, desde criança. E isso vem se aprimorando ao passar dos anos, com os ensinamentos dos nossos encantados, dos voduns. Eu lembro de uma festa de Dom João, no dia 24 de junho, em que o vodum manifestado no meu avô, Ayrton Soeiro, tinha recebido de presente muitas rosas brancas. E veio uma senhora tomar bênção dele, ela estava muito angustiada por conta do filho que não estava bem. Ele tirou uma rosa, ensinou ela o que ela deveria fazer com aquela rosa, e depois que ela fez esse remédio, ensinado pelo vodum, com as pétalas dessas rosas brancas, o filho dela melhorou, saiu do quadro crítico que ele estava, ou seja, ajudou, né, essa pessoa a melhorar. Então, essa linguagem do entendimento com ervas, com as flores, é o nosso dia a dia dentro do axé. Né? A gente aprende desde cedinho e de uma forma muito natural. Às vezes a gente sente falta, que vontade de tomar um chá, né? De ir lá no quintal pegar uma folha de cidreira, de pegar uma folha de amora. É o nosso dia a dia, é o nosso respirar no axé. A relação com as folhas, com as içabas, com as macaias. E o vodum, que traz esse saber, que toma conta dessa parte, assim como tem nas nações do Queto, no Angola, Ossani, para nós de tambor de Nina, é o vodum Toi Verequete. Ele tem até uma cantiga que fala assim:
Ele é macaiador, toia verecute. Ele é macaiador, toia verecute. Ele é macaiador. Então, tudo isso a gente aprende com esses encantados. E vocês fizeram me lembrar também das festas de Oxóssi na casa, onde vovô mandava buscar as folhas de mangueira, cantava para Ossane e espalhava no terreiro todo, no chão do terreiro, para que Oxóssi Odé pudesse vir baiar, pisando nas folhas da mangueira, pisando nas folhas que Ossane trouxe. Então, é lindo esse caminhar, esses saberes, a gente vai ficar muito tempo conversando, termina aqui e a gente ainda tem muita história para contar sobre as içabas, sobre as ervas. E eu aproveito a oportunidade para apresentar o tambor de Mina com a seguinte doutrina. Quando Deus andou no mundo, não deveu nada a ninguém. Tambor de Mina é segredo, segredo de uns terem. Caboclo vem no terreiro e diz: abaixo de Deus, para tudo se tem um jeito. Se tem uma folha para curar, se tem uma folha para benzer. Só não se dá jeito para a morte, porque aí é vontade de Deus. É assim. Axé, mãe, obrigado. Queria passar aqui agora a palavra para Fomo de Ossan, Graça. Graça, se a senhora puder falar um pouquinho para a gente justamente o que é esse posto, né, de Alossan, como foi recebê-lo, o que é ser e ter esse posto na comunidade de Fomo de Ossan. Vai ser um prazer te ouvir. Meu nome é Graça, eu sou iniciada para o SAM. Quando eu fui iniciada em 2011, mas eu sou nascida em São Luís do Maranhão, então eu tenho o início da minha trajetória começa no tambor de Mina, no tambor na Umbanda. Aos 24 anos eu venho para o Rio de Janeiro e começo a frequentar o candomblé e anos depois sou iniciada por Mãe Beata de Iemanjá para o SAM em 2011. Em 2016, quando eu tomo a minha obrigação de 3 anos, eu recebi o cargo de Alossan da casa. Depois de 25 anos da casa aberta, eu sou o primeiro Ossan Vodunce da casa, a primeira Ossan da casa. E em 2016, eu recebo o cargo de Alossan. E Alossan é a pessoa que vai tirar as ervas na mata para preparar o banho para todos, a que prepara o banho do iniciado também, prepara a cama para o iniciado, é a pessoa que ajuda a rezar a sasanha. Como eu estou muito nova ainda nessa parte, então eu estou aprendendo, né? Então eu vou sempre acompanhada com meu pai, sempre com o ouvido muito atento, sempre, né? Em 2017, infelizmente, a gente perde a nossa mãe, minha mãe volta para o Orum, né? Volta para o Iaê, não, volta para o Orum, né? Aí ela estava. E assume a casa o Babalorixá Adailto de Ogum. Então, o meu cargo é uma coisa que você tem que estar sempre atenta, você está sempre aprendendo, né? Eu costumo dizer que para qualquer lado que a gente olha, a gente sempre encontra uma folha para nos ajudar, né? Para nos curar, para nos amparar, para nos proteger. A folha, ela é curativa, ela é atrativa, ela ajuda em qualquer dificuldade da nossa vida, né? Emocional, financeira, afetiva, de cura de doenças. Então, a folha está presente na nossa vida
em todos os momentos, em todas as instâncias. E é muito gratificante ser filha de Ossanha. Para mim Ossanha é o ar que eu respiro, né? É meu coração. Eu fico me sinto muito, muito, muito honrada de ser filha dele. Chama, obrigado. Passar agora para Tadeu. Tadeu, prazer ter você aqui, prazer poder te escutar. A gente já se conhece há um tempo, já tocamos juntos, já estivemos juntos, mas assim, a gente nunca teve a oportunidade de conversar, como é a proposta de hoje, assim. Então, prazer te ouvir um pouquinho, se você puder compartilhar um pouco da sua história, como é essa questão, né? A gente está aqui falando das folhas, para você, né, na sua trajetória, o que é, né, esse aprendizado com as plantas, né? Aprender com as plantas, né? Sim. Vamos lá. Então, sou Tadeu, sou zelador aqui na Casa União do Axé. Minha história dentro da Umbanda começa já, acho que no ventre da minha mãe, ela grávida, tem seu desenvolvimento, e eu vim desde pequeno convivendo com toda essa história. E folha, como diz um ditado, né? Tem um ditado africano que diz: sem folha não se cultua orixá. E mesmo dentro da Umbanda, acho que as folhas, os banhos são fundamentais. Dentro da Umbanda existe uma diferença do candomblé, que dentro da Umbanda os banhos são receitados pelas entidades, caboclos, preto velhos, enfim, todos os catiços que passam pela assistência, né? O pessoal nos passes, consulta. E acho que folha é o essencial. Nas folhas, e tem um caso assim que eu gostaria de contar até para vocês, que eu acho muito interessante, inclusive um caboclo conversando comigo uma vez, uma história, que ele me diz assim, independente de qual folha que o caboclo, a entidade receitar, existe uma coisa meio, vamos dizer, chamar de mística, né? Ele me fala assim, nas palavras dele: se eu te receitar um banho com capim, vá lá, colha as folhas de capim e faça seu banho. E eu pergunto: mas capim? Capim, meu pai, por que capim? Sim, porque você não vai estar colhendo ela sozinho. Se eu te pedir para buscar a folha de capim, eu vou estar do teu lado e rezando nessa folha para curar os seus males, curar seu espírito, curar as suas mazelas. Eu guardo isso até hoje, assim, isso já tem muitos anos, e eu guardo isso, que eu acho que é muito profundo. Assim como o candomblé se reza para colher, tem os seus horários para colher as ervas, também acho correto, tem fundamento. Dentro da Umbanda, eu acho que tem esse fundamento também, né, da entidade que te passa, de repente, para tomar um banho com uma folha de manga, uma folha de piranga, uma folha... São folhas mais simples, né? Dentro da Umbanda, geralmente, as entidades trabalham com folhas mais simples, de mais fácil acesso para as pessoas, mas que se possam encontrar, né? Dentro do jardim, na rua, uma árvore, pegar na feira. E é muito interessante, porque, na verdade, eu vejo assim, a Umbanda, essa coisa das folhas, ela traz essa essência de onde? É do conhecimento do índio, do conhecimento do negro africano, e junta com um pouco daquele conhecimento também do povo europeu, vamos dizer assim, que faziam as rezadeiras, né? Aquelas rezas, os benzimentos, que trouxeram, de certa forma, também o conhecimento dessas ervas, onde se mistura tudo aqui no Brasil e temos hoje essa cultura linda e maravilhosa que nós temos, chamada Brasilis, né? E eu aprendi muita coisa, acho que não um pouco, né, que ainda falta muita coisa, sobre ervas. Meu pai de santo, há muitos anos atrás, que ele já cofou, e ele me fazia mais ou menos como o Tata Jaga estava falando: vai lá no mato, saía comigo e vai lá no mato, me traz folha de tal coisa.
Mas, pai, como é que é isso? Como é que é essa folha? Aí eu já te mostrei. E eu já te falei como é que ela é. Vai lá e você vai trazer. Traz isso para mim. E assim a gente vai aprendendo, né? E outro dia, o meu grande medo é disso ir se acabando, né? Porque as pessoas hoje não têm, acho que muito assim interesse em aprender essa coisa oral, e sim via internet, no acesso à internet, no nosso Google, aquela coisa. E se esquece que a vivência é fundamental. Acho que em todas as nações das religiões afro, a vivência é o verdadeiro ensinamento. Legal, Tadeu, obrigado. Tá Eu bom? acho que isso que o senhor falou é uma coisa que o Tata Jaga tinha. Essa semana toda, nós passamos alguns vídeos que foram feitos nessa semana de trabalho do Insaba, e eu ia perguntar isso para o senhor, Tata Jaga, porque teve um dos vídeos que o senhor falou, né? Estava passando lá pelo Redandá, aí o senhor falou: olha, e tem hora que eu sei qual é a planta que eu preciso pegar. Eu não preciso saber o nome dela, eu sei para que ela serve. Né? Ela aparece para mim. Então, assim, queria perguntar para o senhor como é que funciona assim. Às vezes o pessoal mais novo, igual o pai Tadeu falou aqui, né? Às vezes vai lá, quer aprender na internet ou quer aprender no livro, e parece que no terreiro o conhecimento ele vem por outro caminho. Né? Então, se o senhor puder comentar um pouquinho. É que nem eu falo para você. Eu gosto sempre de falar que é tipo assim, você conhecer as folhas é uma diferença grande. Você conhece a folha, mas temos pessoas que exigem de você o nome da folha. Você entendeu? E na minha cabeça, eu não estou falando na cabeça de todos, entendeu? Mas tem muitos casos, muitas casas de Angola, de queijo, de jeito, enfim, que eles exigem que você saiba o nome da folha. Você entendeu? Mesmo que essa folha, eles não saibam para que santo que é. Então, às vezes, eu prefiro muito mais assumir a responsabilidade de saber para que santo é aquela folha do que o nome dela. Porque muitas casas de queijo, de jeito, de Angola, enfim, tambor de milho, eu conheço uma folha que nem eu conheço um Gonçalinho. Aí, outras casas já não conhecem o Gonçalinho, já conhecem com outro nome. Então, você entendeu? Então, quer dizer, só que o que acontece? A minha casa, a casa da mãe de... O que é? Oh, meu Deus. Da mãe aqui de Ossanha, né? Ela conhece como outro nome. Então, quer dizer, só que é tipo assim, eu sei para que santo que é, eu sei o fundamento que ela é, para que ela serve, se é para um banho, se é para um chá, você entendeu? Se é para uma limpeza de corpo, você entendeu? Porque às vezes a pessoa chega, me pega aquela folha que eu vou fazer, vou fazer uma limpeza em você. Aquela folha aquela folha não é para esse tipo de função, você entendeu? Aquela folha ela serve para depois do descarregamento, ela serve para dar uma confortada, como um banho, entendeu? Então, muitas pessoas chegam no meio do mato, eles querem saber, exige o nome da folha. Tá bom, você sabe o nome da folha. Que folha é? Que nem pelegum. Pelegum, para que ela serve? Qual é o fundamento que o pelegum tem? Mas eu não sei o fundamento, só sei o nome dela. Então, você tem que saber tudo isso. Então, eu sempre falo, que às vezes eu sei muito o nome de muita folha, só que às vezes me dá branco. Só que, tipo assim, eu tenho que ter o branco em saber o nome da folha, mas não posso dar branco na hora de pegar a folha para tal santo, para Mão Xum, para Oxóssi, para algum, para Bolê. Essa hora eu não posso dar branco. Eu tenho que saber para que santo é aquela folha. O nome dela pode até subir na minha cabeça. Não lembro o nome da folha, meu Deus do céu, qual é o nome da folha? Aí eu pego, não, eu sei que é de pai Xangô, sei que é de meu pai Ogum. Então, eu me importo mais em saber de que santo é aquela folha, para que serve aquela folha, do que o nome. Eu conheço poucas folhas, só que, tipo assim, muitas folhas eu sei de que santo que é. Entendeu? Então, tem pessoas que exigem o nome, a qualidade, de que santo, para que serve, essa folha aqui é de não sei o quê. Então, quer dizer, eu sempre deixo bem claro, você tem que saber para que santo é aquela folha, de que santo que ela é, para que ela serve, para qual cabeça que ela serve, se é uma folha para uma cabeça fria, se é uma folha para uma cabeça quente, você entendeu? Então, eu acho mais importante você conhecer a folha, saber de que santo ela é. O nome você procura depois. O irmão Tadeu falou o negócio de internet. Muitas pessoas procuram o nome de folha na internet.
Internet, tem muitas pessoas que foi na internet que não sabiam o que é uma folha. Não passou por um terreiro, você entendeu? Não tem aquela vivência numa casa de candomblé, numa casa de queto, enfim, num terreiro. Então, ele põe na internet lá uma folha de canela. Para que serve a folha de canela? Ah, diz que é para fazer um chá. Muitas pessoas confundem. Então, hoje, a nossa a raiz africana, enfim, as casas estão perdendo espaço pelo pessoal da internet. Eles querem saber mais do que a gente, porque está lá no, como diz o Google, não sei o quê, e não é assim. Se você não tiver dentro de uma casa, como diz a irmã, que nasceu dentro de uma casa de orixá, cresceu com o orixá, é que tem um aprendizado. Então, às vezes, as pessoas ultrapassam a nossa sabedoria colocando uma coisa que nem eles sabem o que é. Então, às vezes, você saber para que santo que é meu pau Xós, Monchum, Pau Baloê, Mãe Nanã, Mãe Ançã. Então, essa folha aqui serve para isso. Ela é minha Mãe Nanã, ela serve para isso. Essa folha aqui é minha Mãe Ançã, ela serve para isso. Mas qual é o nome? O nome eu não estou lembrando agora. Ah, mas se não tiver o nome, para mim não adianta. Por que ela quer o nome? Na minha cabeça, para quê? Ela quer usar o nome da folha para quê? Para ela pôr numa internet amanhã ou depois. Uma coisa que ela aprendeu da pouco de pessoas de terreiro. Então, quer dizer, ele não sofreu para aprender. Ele não sabe como que é pisar no chão, colocar o pé na terra, pisar num barro, enfrentar chuva no meio do mato, que eu já cheguei a enfrentar, de ter que buscar folha e começar a chover. Eu comecei e não posso parar. Então, estou tomando um ebó. Para mim é um ebó. Estou pegando as folhas, os galhos estão batendo e estou tomando um ebó e saio puro. Então, a sabedoria nem sempre exige um nome, sim uma qualidade. Isso na minha cabeça, você entendeu? Boa, Tata. Passar aqui para a mãe Rita, mãe, porque, assim, né, às vezes quem teve uma formação, né, estudou na escola, teve esse aprendizado, né, por esse caminho, aprende primeiro a fazer o caminho contrário que o Tata fala aqui, né? Aprende primeiro a pensar e classificar e entender e acaba sentindo pouco, né? E muitas vezes o que esse aprendizado de aprender com as plantas, né, e não sobre a planta, faz é o contrário, né? Ela faz com que a gente aprenda por outros caminhos também, parece, né? É isso aí. Porque dentro do axé, dentro dos terreiros, como eu falei antes, assim, a folhas e sabas, elas são o próprio axé. Então, a gente aprende a conhecê-las como até não é uma coisa distante como num livro. A planta ela está ali, você acorda, vai para o jardim, vai para o quintal, como eu faço, salvo a Deus primeiramente, aos orixás. Bom dia, minhas plantas, meus passarinhos, eu converso com elas, eu acho que todo mundo aqui faz isso, né? Então, elas são uma pessoa da família. A gente conhece pelo cheiro, pela textura delas. A gente já acompanhou aquele caboclo, aquele pai querido, aquela mãe que, em determinada situação, usou aquela folha para curar, para acalmar. Então, a gente vai aprendendo com a vivência. E isso fica na cabeça da gente. Criam-se memórias olfativas, né, que é pelo cheiro, tem o toque também, as lembranças dos momentos em que aquela erva foi utilizada, e aí isso perpetua assim, a gente vai passando de geração em geração esse saber desses mistérios das folhas dentro do axé. E é bem assim. Quando a gente fala, por exemplo, dos chás que são utilizados para dor de barriga, para dores de cabeça. Isso tudo foram memórias, quando eu te ensina para alguém, ou preparo o chá para servir a alguém, foram memórias adquiridas lá na infância, naquele saber que foi passado pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo irmão mais velho. Agora, quando a gente cresce, que vai para uma academia, para uma universidade, tem aquela curiosidade de aprofundar, entender melhor, e a gente se depara com as nossas folhas que está aqui no nosso quintal, que mamãe e papai usavam, é incrível também, né? Porque a gente descobre o além que ela pode fazer, né? Por exemplo, num chá que a gente oferece para pessoas que estão muito agitadas, a gente envolve, tipo, você fala muito em blend,
mas para nós é a mistura da erva doce, erva cidreira, camomila, casca do mulungu, casca da valeriana. E depois a gente vem saber que é dessa árvore, dessa planta que foi feito os fármacos do Valium, que é né, um medicamento usado em hospitais, né? E aí, nossa, mas a gente já usava para acalmar a pessoa que estava com crise nervosa. Mas a gente descobriu depois que tem essa formulação também nos hospitais. Então, o contato com as plantas, desde a nossa infância, do dia a dia dentro do centro de um terreiro, faz uma grande diferença. Porque a gente não vai ter algo afastado de nós. A planta, a erva, é próxima de nós. Ela faz parte da nossa vida no santo. E para nosso bom viver. Eu acho que vocês conseguiram entender, né? Claro, mas com certeza. É isso, né? Não parece é um aprender por um outro caminho, né? Não é um aprender que está escrito no livro. O livro está aberto, está vivo e está presente nos terreiros, né? Então, assim, esse é o desafio. E olha que presente do encontro de hoje, né? Porque a gente tem um Tatamiru e um Mialo-san no mesmo encontro, e são cargos cada vez mais difíceis, né, Graça? Hoje parece que assim, muitas casas acabam perdendo esse cargo que é específico da folha, né? Se a senhora puder comentar um pouquinho. Sim, muitas casas não tem mais o seu próprio... Eu até estava lendo isso recentemente, que tem muitas casas que não têm seu próprio Yalosan, né? Não tem esse cargo de Yalosan, né? Acaba sendo o próprio pai de santo, ou a própria mãe de santo que faz esse papel, né? Como os meus mais velhos já falaram aí anteriormente, candomblé é isso, candomblé é vivência, né? É oralidade. Você não vai encontrar no livro. Você não vai encontrar, você até encontra no livro, mas às vezes você vai encontrar no livro, a planta peregum serve para lavar o pé. Mas na sua casa, na sua nação, no seu dia a dia, peregum serve para lavar sua cabeça e não seu pé. Então, é a vivência, é o dia a dia, é o que serve para um pode não servir para o outro. O ori do outro não pode receber uma folha quente, ele tem que receber uma folha fria. Então, não dá para você ir pelo Pai Google. Pai Google é um caminho que não vai te levar em muitos lugares, não. Candomblé é o dia a dia, é ali, sem folha não tem vida, sem folha não tem orixá, então você tem que ir devagar, sem pressa, né? É lá, houve a sua mais velha, essa folha aqui serve para dor de cabeça, dor de barriga, aí você já guarda, ó, aquela folha ali serve para dor de barriga. E é isso, é o dia a dia. E cada vez mais difícil é a gente querer ter tempo para isso, né? A gente está sempre com pressa. A gente nunca quer olhar o que está na frente, a gente quer olhar lá na frente, né? E o candomblé é uma roda, né? Você vê no xirê, é uma roda. E aí eu tenho que olhar quem está na minha frente, não quem está lá na ponta, no início, né? Senão eu me perco. Eu tenho que saber caminhar devagarzinho. E se eu caminho com pressa, eu não saio do lugar. Então eu tenho que aprender. Vou tirar uma folha. Ela tem um horário para tirar. Ela tem de manhã ela é de um orixá, à tarde ela já é de outro orixá. Folha não se tira à noite porque a folha dorme. Ela toca, então ela não vai ter a energia, ela não vai ter axé durante a noite. Então, tem tudo uma ciência, tem todo um porquê, tudo tem um porquê, tudo tem um momento, né? E essa pressa de hoje nos atrapalha muito, né? Esse imediatismo de hoje nos atrapalha bastante. Obrigado. Passar aqui para o Tadeu. Tadeu, ia te perguntar também, assim, um pouco, a gente vê muito, por exemplo, a Umbanda
principalmente no estado de São Paulo, né, que às vezes não consegue ter um espaço para cultivo das plantas, né? Às vezes, mas mantém, todas as casas mantêm do jeito como pode, aquele espacinho para as folhas e para as plantas, né? E assim, às vezes esse espaço ele não é nem um pouco menos, né? Ele também continua fazendo a sua função, trocando, compartilhando. Agora, o que nunca tem é uma casa onde você chega que não tem folha, né? Então, se puder comentar um pouquinho sobre isso, sobre como o espaço, né, de alguma maneira, ele vai mantendo, né? A história ela vai mantendo, porque parece que as histórias elas vão sendo passadas pelas plantas também, né? Às vezes vai lá, pega uma planta, é um momento de contar uma história, é um momento de cantar uma cantiga, de escutar uma coisa ou outra, né? Então, assim, não está separado, né? Está junto. De alguma maneira, a gente está aqui falando sobre planta, mas a gente está falando também sobre os mais velhos, sobre aprender, né? Com os mais velhos, sobre a religião, né? Verdade. Então, é um problema, eu ia comentar isso, né, com vocês, assim, hoje o desenvolvimento que se tem, todo esse progresso, o que vai acontecer nos grandes centros vai se diminuindo, vai se perdendo espaço, né? Então as casas de axé, na verdade, vão se comprimindo, vão sendo comprimidas, né? Mas não se tem. E o que eu vejo hoje, muitas casas amigas, assim, é o pessoal realmente, como o Pedro estava falando, o pessoal cultivando uma hortinha no fundo, com as ervas, ele tem os seus vasos no fundo do terreiro, que tem as ervas mais emergenciais, vamos dizer assim, né? Aquelas ervas que se usa no dia a dia, uma emergência ali para fazer um banho, fazer uma coisa, tirar um ebó, alguma coisa assim. E você vê que as pessoas vão se adaptando a isso, e como eu estava falando, na verdade o que está acontecendo, você vê acontecer muito hoje, pelo menos assim em torno do que eu vejo, é as folhas mais simples, né? Se trabalha muito mais com folhas simples, são essas plantas de fácil plantio, né? Que você cultiva num vaso, você cultiva numa pequena horta, em alguma coisa assim. E eu queria dar assim, uma complementada no que a Mãe Graça falou, que realmente tem muito isso, né? Complementando o que ela falou e também o que eu disse antes. As pessoas hoje não têm mesmo a paciência de aprender devagar. As pessoas querem já chegar sabendo tudo. Entrou hoje, amanhã eu já sei tudo. Não, mas eu já sei, eu já conheço essa, vamos para a próxima. E não tem, e se perde essa coisa da intuição. A intuição eu acho que é fundamental. Porque, como disse o Tata Jarga, eu não sei o nome daquilo. Quantas e quantas vezes eu já entrei no mato, eu não sei o nome daquela planta, mas é como se a planta me chamasse. O cheiro, a cor, aquilo me chama. Várias vezes, eu não sei para que serve, eu não sei. Não, mas eu vou levar uma mudinha dessa planta, eu vou levar um galinho, que eu vou descobrir para que é. Eu trago, eu levo para casa, eu planto aquilo, passa-se alguns dias, alguém vê e me traz. Nossa, mas você tem uma muda aqui, isso se chama tal coisa, serve para isso, para isso, para isso. Sério, muito obrigado. Eu acho que a intuição, humildade é uma coisa. Desculpa, Pedro, vou mudar um pouco o tema. Se eu mudar, vocês me desculpem a todos vocês. Eu acho que a religião afro é uma coisa essencial no meio de tudo isso, que é humildade. Humildade em aprender, humildade em se explicar e ensinar. Boa, Tadeu, não tem que pedir desculpa alguma, muito pelo contrário, isso aí a troca e é a ideia, né? Porque assim, a gente, veja só, a gente está aqui num encontro virtual, né? Que é o que nós podemos nesse momento da pandemia. E a gente está aqui com mestres e mestras que conhecem isso muito bem, né? Então, uma coisa que eu queria passar para vocês, para todos vocês para perguntar, é justamente isso, assim, essa vivência com o terreiro, essa
essa educação da atenção, porque a gente tem que reeducar um pouco, né, a nossa habilidade para começar a aprender com as plantas, aprender por outros caminhos. Ela também tem muito a ensinar para quem está nesse espaço de cuidado, né? Quem trabalha com cuidado, quem é profissional na saúde, quem está trabalhando nessa parte mais terapêutica, tem saberes que os terreiros preservam dentro das suas comunidades, que eles são muito ricos, né? Uma vez que a gente está num momento em que a gente percebeu agora com o vírus, né, com o Covid-19, o quanto que a gente não sabe, não tem ferramentas de bom convívio com outros seres que estão na Terra, né? O vírus já estava por aqui, né? Será que a gente está cuidando bem desse espaço que a gente está, a ponto da gente ter se adoecido a partir deles, né? E essa conversa que a gente está tendo me faz pensar nisso, Tadeu, que você está falando, justamente porque, de alguma maneira, tem um aprendizado que vem com os mais velhos, vindo de quem veio antes, que é desse respeito ao tempo e ao espaço que se está fazendo parte, né? Ninguém floresce do dia para a noite, né? E, de alguma maneira, saberes que vão passando. Então, assim, no caminho da sua história, as religiões trocaram, né? Foram trocando uma com as outras. E parece que quem está na medicina, na farmácia, na enfermagem, nessa prática, né, dos hospitais, né, das instituições, também tem aprendizados que os terreiros muito ensinam, né? Que as avós ensinam, que quem veio antes ensinam. Então, queria perguntar isso para vocês, passar para o Tata Jaga, para a Iá, para a Graça Tadeu, comentarem um pouquinho, né? Essa sabedoria, né? O que essa sabedoria ensina para quem está chegando e para quem está olhando para ela, né? Assistindo o vídeo aqui, por exemplo. Vai lá, Tata. Cara, eu vou falar para você uma coisa. Como diz o irmão Tadeu aí, acabou de dizer agora, a casa, pelo menos o Redandá, a minha casa, ensina muito a humildade, né? Como diz o irmão, está se acabando. Hoje em dia, você mostra para uma pessoa uma folha e amanhã ele já conhece 21 qualidades de folha. Você mostrou uma só para ele, as 21 que ele conhece, ele vira só na cabeça dele. Você entendeu? Aí você pede para a pessoa pegar, a pessoa não consegue te dar aquela resposta que você quer. Então, o candomblé, a casa de orixá em si, depende de qual nação que seja, ela nasce, a pessoa que tem uma boa consciência, ela aprende a se doutrinar. Ela começa a ver que ele não é dono de nada, ele não é melhor do que ninguém. Porque eu vejo isso com os orixás, com os caboclos, mesmo com os orixás, com os inquices, que chega, tamanha humildade deles são tão grandes que eles andam com o pé no chão. Eles não estão preocupados com qualidade. A gente que faz a vaidade nele, põe uma roupa bonita, põe não sei o quê, mas ele pode estar com a maior roupa do mundo, mas está com o pé no chão. E a gente, dentro da casa, muitos não conseguem enxergar essa tamanha essa humildade. Entendeu? Não consegue aprender, tirar de dentro do mundo do orixá e trazer para a sua vida pessoal. E falar, não, o orixá é maior do que eu e é humilde, por que eu sou menor do que ele e você é mais do que ele? Você entendeu? Então, no meu ponto de vista, uma casa de candomblé, uma casa de orixá, onde se tem quice, orixá, enfim, qualquer nação, queto, jeje, angola, umbanda, porque eu sempre falo, eu sou filho do Redandá, mas sou neto de umbanda, minha avó era umbanda. Então, muitas coisas eu aprendi com a minha avó, inclusive esse problema da hierarquia, de saber o seu espaço, saber o seu lugar, você entendeu? A humildade, ela vale mais do que a razão. Então, às vezes, cheguei no Redandá já sabendo como funcionava, entre aspas, algumas coisas, aprendi. Hoje ainda é tipo aquele negócio, não existe ninguém sábio no mundo. Tem sempre aquele que sabe mais do que você. Ou melhor, mais não existe. Tem sempre aquele que sabe um pouquinho além do que você. Eu não sei isso, mas você sabe aquilo. Entendeu? A irmã Rita, eu não sei isso, a irmã Rita sabe aquilo, o irmão Tadeu sabe aquilo, a minha irmã não sonha de sonho, sabe aquilo. Então, quer dizer, o que eu sei, eu posso aprender com eles, posso passar para eles. Então, quer dizer, a humildade faz a união e faz uma casa virar uma coisa linda. Entendeu? Então, é esse meu ponto de vista. Pelo menos o Retardar, para mim, serviu como uma escola, e é uma escola para mim. O que eu era quando cheguei lá, não era rebelde, mas também eu não acreditava em nada. Então, hoje eu aprendi a respeitar, a buscar o meu respeito,
Desde o momento que eu sou respeitado, eu respeito também. Não me respeitou, sem problema. Eu não vou humilhar aquela pessoa porque ela não me respeita. Não, simplesmente vou colocar ele de lado. Porque eu aprendi a ser humilde. Então, eu acho muito interessante dentro das casas de Umbanda, que a Umbanda ela é a primeira, a rigidez dela, a hierarquia dela que ela puxa, você entendeu? Aquele negócio de doutrina, como é que fala? De saber o seu espaço. Então, sabe, depois que minha avó foi embora, eu nunca mais fui em Umbanda, eu fui para o Candomblé, então não tenho mais contato com casa de Umbanda. Tem uns amigos meus que tem, mas eu procuro não ir. Mas, pelo menos a minha avó me mostrou uma doutrina, uma hierarquia, sabe? Me fez a enxergar a humildade. Então, hoje estou no Redandá, sou humilde até hoje, tenho 26 anos de santo, sou feito, é bom, sabe? Tenho meu carro dentro da roça, sou da Mirô, mas, sabe, a minha humildade é tão tamanha, que muitas pessoas chegam lá e acham que eu não sou feito. Acham que eu sou é feito. Não, eu sou feito, sou. Porque eu não ando de Rungef, eu não uso Rungef dentro da roça. Entendeu? Tamanha a minha humildade. Podia se crescer pelo santo que roda a minha cabeça. Eu tenho orgulho de ser de Catendê, sabe? Eu tenho um orgulho imenso por esse homem. Eu amo ele, ele é minha vida. Só que ele me ensinou a ser humilde. Então, eu acho muito importante isso. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. Te leva para qualquer lugar. Entendeu? Axé. Mãe Rita, senhora. Acho que o microfone da senhora está fechado. Ouvindo? Agora Ok? sim. Tá. A vivência no santo, os saberes que a gente aprende dentro de uma casa de santo, vai passar, com certeza, uma bandeira principal, a humildade. O santo em si, como Tata falou, é a humildade manifestada dentro de uma casa de santo. O orixá são reis, rainhas, os voduns, né? Reis, rainhas, princesas, príncipes, com toda a sua luz, sua realeza, e eles vêm com o pé descalço, abraça todo mundo, acolhe todo mundo. Ali não existe, na visão deste Vodun, diferenças raciais, diferenças de classe social, nada disso, todos somos iguais. E, às vezes, a gente observa em algumas manifestações desses Voduns que a essência daquele orixá, às vezes, está naquele filho que está mais humilde, né? Porque ele conseguiu se conectar com esse sagrado através desse coração mais sereno, mais gentil. Então, o viver no santo, ele nos transforma, nos faz a gente se tornar pessoas melhores. E a gente bem sabe que no mundo tudo é energia, tudo ao nosso redor vibra energia, dentro de nós e ao nosso redor. E a gente sofre influência de todo tipo de energia que você imagina, desde quando a gente está na barriga da mãe da gente, né? A gente tem a nossa carga genética, com certeza, mas a gente também já começa a sofrer as influências do período de gestação da nossa mãe. E isso, em algum momento, vai nos afetar. Então, as energias, que os sentimentos, que as atitudes que a gente toma, elas vão fazendo com que a gente seja o que a gente é. Então, o papel do santo, de um terreiro de axé, é fazer você organizar essas energias dentro de você primeiro, para depois se manifestar ao teu redor. E aí vai envolver todas as pessoas que estão ao seu lado. Por que eu estou falando isso tudo? A gente só consegue fazer isso a partir do momento que você instala a humildade no teu coração. E o santo nos ensina isso. Isso é um caminho de cura muito importante. Muito se fala, né, na humildade, no respeito e na resistência. O povo do santo, do axé, o povo afro fala muito nisso. Humildade, respeito e resistência. Então, humildade para você aceitar e reconhecer que precisa mudar, que precisa melhorar,
que tem que curvar a cabeça na hora certa. Se eu não sei, eu tenho que pedir a bênção e pedir auxílio, e isso tem que ser tranquilo, isso é normal, né? Isso é ser humilde. E também a questão do respeito, ela caminha junto. Se eu não entender a palavra respeito com todo o acompanhamento dela, eu não consigo viver no santo, eu não consigo ser do axé, porque o respeito ele começa no momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Por tudo, por pessoas, pela natureza, por Deus, né? E a resistência, porque a gente é muito atacado de todas as formas. Então, o santo, ele te ensina a ser forte, a não ficar se lamentando, mas sim fazer das batalhas da vida a força para vencer. Isso é resistência. Isso é o que a gente aprende no axé, que a gente aprende nos terreiros do axé. É isso. Obrigado, mãe. Passar para a Graça, com a senhora a palavra. Eu acho que o nosso saber ancestral nos ajuda muito no dia a dia, mas foi usurpado pelo capitalismo, né? O capitalismo pegou o nosso saber, transformou ele, patenteou, transforma ele em remédio, e o nosso dia a dia, quem ganha os louros, digamos assim, é o capitalismo, né? Enquanto a gente tem todo um saber ancestral, com todo um saber do conhecimento das folhas, para que ela serve, qual é o que ela cura, onde ela precisa. Agora a gente vê diante da Covid, diante dessa epidemia toda que tá no mundo todo, o quanto que o nosso saber nos ajuda e o quanto quem ganha com isso é o capitalismo, que está sempre usando da sabedoria indígena, da sabedoria afrodescendentes, dos negros, e capitaliza isso, né? E a gente fica só com o nosso... Eu acho que a gente também tem que começar a pensar desse lado também, né, de manter. Eu fico tão triste quando eu vejo nossos segredos, as nossas coisas espalhadas pela internet, e o quanto que a gente perde com isso, né? O quanto que o capitalismo aproveita, né? A gente vê nessas rodas do saber feminino, do curso de folhas, vem aprender como usar a folha. Esse saber é nosso, né? E é de milênios e milênios de anos, né? Então, eu acho que esse saber ajuda muito essa ciência de hoje. Mas, infelizmente, quem lucra com isso é o capitalismo. Nem tudo é consumo, né? Nem tudo é consumo. Tadeu, a palavra é sua. Relembrar, assim, trazer para vocês o quanto é uma coisa um tanto quanto fantástico, né? Porque, de certa forma, para nós hoje, tá fácil. Tá fácil, porque já tem alguém que trouxe... tá. Mas vocês já pararam para pensar quem iniciou, quem descobriu que aquela folha de guaco servia para tosse? Isso antes da ciência, isso antes de um farmacêutico ir lá e identificar aquela folha. Como se descobriu isso? Não é algo fantástico, assim, que se parar e pensar? Muitos dizem, né? Os índios observavam os animais, então via ele comendo aquela determinada planta e foi se tirando que servia para isso ou para aquilo. Mas eu vejo assim que é algo incrível, né? De uma sabedoria muito grande, é uma cultura, enfim, alguma coisa muito, muito maior do que nós, vamos dizer assim. Eu queria colocar assim também, as pessoas, eu acho que todas as religiões afro, elas têm dois lados. Elas têm um lado religioso e tem um lado cultural. Esse lado cultural a ser preservado, sim, onde entra esse culto
da cultura das plantas, todo esse lado mágico, né? Essa cultura, essa coisa, essa crença nas ervas, que tem que ser preservado. E o outro lado, onde entra o lado religioso, onde as pessoas que adentram a religião, na verdade, muitas acreditam que vão mudar, que vão ser, eu vou ficar livre de todos os problemas, eu vou me resolver. E eu, no meu entender, não é isso. No meu entender o lado religioso vai te trazer um autoconhecimento, a humildade, você lidar dentro da sociedade, entender as coisas complicadas como coisas simples. O que era complicado para você ontem, com a sabedoria e o aprendizado dentro do orixá, dentro da Umbanda, dentro do candomblé, se torna uma passagem, se torna uma coisa simples, é uma simples pedrinha, não é nada daquilo. E você vai ter sua vida descomplicada, vamos dizer assim. Não sei se... Ótimo, obrigado, Tadeu. Maravilha. Tá. Vou até chamar aqui para a nossa conversa o Ricardo. A gente já está chegando no final aqui do nosso bate-papo, então trazer ele aqui também para a gente encaminhar para o fim. Oi, gente, estou de volta. É muito, muito bom ouvir tudo que está sendo falado aqui. Enfim, são muitas coisas para a gente pensar, né? A gente poderia passar horas aqui falando disso. Cada fala abre, assim, inúmeras perguntas que eu tenho vontade de fazer, inúmeras coisas que dá vontade de falar. Mas uma coisa, nessas últimas falas de todos, que me chamou a atenção é como esses saberes vão para além da religiosidade, né? Isso é uma coisa que a gente também costuma falar bastante no Isaba, né? Então, a Fomo de Ossanha Graça trouxe essa questão do capitalismo, né? Uma questão política muito importante, né? Para a gente pensar sobre esses conhecimentos tradicionais, né? Um debate de direitos, um debate que, enfim, tem muitas, até jurídico, né? Que acontece muito hoje em dia, né? O Pai Tadeu trouxe essa fala dele, assim, que faz a gente refletir muito, né, sobre o papel dessas comunidades, sobre esse saber que é localizado, não saber que veio de lugar nenhum, né, é um saber que vem de uma história. Então, o que eu queria, na realidade, perguntar, né, pedir para que você fale um pouco, sobre esse papel do terreiro, né, para além de ser, vamos dizer assim, uma igreja, para além de ser um espaço somente de cura. O que o terreiro representa dentro dessas diferentes tradições de vocês para a sua comunidade? Né? Que outras... até onde vai um terreiro? Né? Qual que você acha que é o papel dessas comunidades? Porque aqui eu já ouvi a política aparecendo, né? Esse ensinamento histórico também, né? Esses aprendizados de convivência, de humildade, de educação, né? Então, o que representam essas comunidades? Né? Até onde vai? E o que elas significam para o seu povo, para suas comunidades? Acho que começa com Mãe Rita, né? Olá, meus queridos. Nossa, papel do terreiro na comunidade, nós somos redes de apoio, né? Tanto na questão da saúde pública, também da defesa dos direitos daquela comunidade local. Nós somos exemplo, nós somos referência para estudo, de acolhimento. Eu acho que vocês já ouviram falar num movimento que está tendo no Ministério da Saúde sobre as práticas integrativas e complementares. Tem uma portaria do governo federal que autoriza essas práticas no atendimento no SUS. Aí ela envolve a fitoterapia, a massoterapia, envolve a acupuntura, a medicina tradicional chinesa.
E eu digo a vocês que essas práticas, elas são um resgate dos saberes antigos que envolve esses processos de cura. Então, os terreiros, eles são referência, eles têm a importância para a comunidade, também nesse sentido de relevância em saúde pública, porque a gente mantém vivo esses saberes, né? Como utilizar uma erva, como utilizar uma argila, no acolhimento àquelas pessoas mais necessitadas, dividir o pão para nós é muito natural. Aqueles que sabem mais um pouquinho, aqueles que são professores e fazem parte da Casa de Axé, ajudam aqueles que estão ainda em processo de formação. Então, é muita coisa, né? Terreiro, acho que todos os terreiros, eles são essa rede de apoio para a comunidade, em todos os sentidos, não só a nível espiritual, né? Não só a nível de cura espiritual, mas também de cura física, porque às vezes a gente não tem, a gente não sabe, talvez aquela enfermidade ou aquele problema que uma pessoa que bateu na nossa porta, a gente não tem a condição de ajudar como aquela pessoa precisa, mas talvez a gente conheça alguém que possa. Aí a gente serve de canal, de veículo para aquela pessoa ser atendida, ter uma solução para o seu problema. Então, para mim, relevância de terreiro é rede de apoio, né? É saber que se passa de geração em geração, é a preocupação com as pessoas, por isso a gente se cura primeiro, se equilibra primeiro, para depois passar, né, essa ajuda, essa cura para as outras pessoas. E eu quero aqui ressaltar que quando eu falo cura, eu falo de essa cura assim de todas as formas que alguém possa ser curado, de ordem física, emocional, psíquica, espiritual, enfim, cada um, né, tem a sua necessidade em dado momento da sua vida. E o terreiro, ele está aqui justamente para ajudar. É isso. Ricardo, seu microfone está fechado. Pronto, agora sim, está me ouvindo? Muito obrigado, Iá, pela sua fala. Vou passar a palavra, então, para o Tata Jaganzulo. Se eu puder falar um pouquinho para a gente, como é que tu vê a importância da comunidade de terreiro. A minha visão é a mesma visão da mãe Rita, entendeu? Só que, tipo assim, tem muitas pessoas que não dão o devido valor que a nossa casa merece, né? Muitas pessoas, muitas vezes, acontece de buscar uma ajuda. Já aconteceu comigo mesmo, eu ir no hospital e um problema, uma dor, o médico falou assim, cara, você não tem nada, pode falar uma coisa? Eu falei, o quê? Procura um centro, cara. Às vezes você está com problema espiritual. Eu olhei para a cara dele e falei, rapaz, só que e eu sou do santo, eu sou feito. Só que eu estava com uma dor que eu achei que era o médico que tinha que resolver. E ele me indicou para um centro. Só que tem muitas pessoas que vão até o centro, mas não é capaz de admitir que foi até um centro. Ele achou a cura no centro, entendeu? O problema da comunidade, muitas comunidades, que nem aqui no Cipó, onde eu moro, e em geral, acho que em toda comunidade que tem um centro por perto, eles agem assim. Eles vão, se cura, mas não tem a capacidade de admitir que ele foi no centro buscar uma ajuda. Você entendeu? Uma casa de candomblé, uma casa de santo em qualquer comunidade, qualquer lugar que esteja, qualquer região, ela serve, como diz a mãe, serve como apoio. Entendeu? Tem muitos médicos, ainda mais quando você passa na mão de um médico que ele tem acima de 60 anos. Quando ele não acha um problema em você, ele te fala, vai no centro, vai na benzedeira. Já aconteceu muito com isso, com meus filhos. Cara, ô pai, você não quer levar ele na benzedeira? Por que você não indica? Tem um senhor aqui que ele é médico, ele é clínico. Conta aí, falou assim, ó, pega sua filha, leva na benzedeira, faz um chá, uma erva, não fica tomando remédio. Eu falei, sim, senhor. Você entendeu? Então, quer dizer, tem fundamento, tem uma casa de candomblé no nosso bairro, entendeu? Porque ela serve como apoio. Às vezes o hospital não resolve, mas uma casa espírita resolve. Um banho, um ebó, você entendeu? Mas tem muitas pessoas da comunidade em geral
Já aconteceu comigo, eu estava no Redandá, chegar pessoas aqui de onde eu moro, no Cipó. Ô, sai daqui, só. Pelo amor de Deus, nem fala que eu tive aqui. Eu falei, não tô nem te enxergando, filho. Não tô nem te vendo aqui. Você entendeu? Com vergonha, porque ele foi buscar uma ajuda no centro espiritual. E eu acho que isso não é. As pessoas têm que perder esse preconceito. Essa coisa de eu não vou no centro, numa macumba. Não é macumba, é um centro espírita. Entendeu? Então você vai lá se curar. Então admite, eu fui, pronto, acabou. Eu estou bem, foi lá que me curou. Entendeu? O que falta na comunidade, música comunidade, é a pessoa admitir que foi, que fez, que foi lá que ele achou ajuda, lá que ele achou apoio. Ele precisa seguir. Tem muitas pessoas que ficam com medo porque eu for lá, depois tem que seguir. Não, não é assim. Você não está criando um vínculo com a casa. Você já pediu uma resposta daquilo que você não achou no hospital. Entendeu? E eu acho que a gente do candomblé, do mundo africano, do mundo afro, né? Dos terreiros, a gente tem que ser um pouquinho mais visto pela alta, né? Como diz o povo, pela alta sociedade. Começar a ver a gente como pessoas de valor também. Entendeu? Essa é a minha visão. Eu vejo assim. Entendeu? A gente precisa ter um pouquinho mais, ser reconhecido um pouco mais. Não financeiramente, mas, como pode dizer, seja um pouco mais humilde com a gente. E veja que nós também fazemos parte do mundo. Africano, descendente de africano ou não, de espírito ou não, são viventes também. Então, o espaço que um hospital tem, eu acho que a gente deveria ter também. Você entendeu? Esse é o meu ponto de vista. Mas, quem sabe um dia, né? Essa é a minha visão. Não sei se é a visão de vocês, né? Da mãe Rita, do Tadeu, da irmã Nelson. Esse é o meu ponto de vista. Não é o meu sonho de um dia fazer parte da medicina dentro do hospital. Eu já ouvi uma conversa desse um dia que o povo do candomblé ia ter um espaço dentro do hospital para fazer, né, esse tipo de cura, né, conversar, não sei o quê, porque às vezes não é só um ebó, às vezes não é só um banho de folha, às vezes é uma conversa que a pessoa precisa. Entendeu? Então, eu escutei isso meio por cima, mas não levei muita fé. Entendeu? Isso aí eu escutei acho que uns 6 anos atrás aí, mas até hoje ninguém falou mais nada. Entendeu? Então acho que é tipo assim, a gente tem que ser um pouquinho mais reconhecido, mais valorizado, porque a gente não somos do mal, somos do bem. Entendeu? Esse é o meu ponto de vista perante a minha comunidade aqui. Entendeu? E é isso aí. Muito obrigado, Tata Jaga. Passo a palavra, então, para a Graça, como de sangue. O terreiro de candomblé, ele tem que ser político. Ele é uma comunidade que tem que ultrapassar a porta e chegar até a comunidade. Ele tem que ser uma coisa curativa, ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser político. Nessa pandemia, o meu ILE, ele se juntou com a Colisão Negra, distribuiu cesta básica, distribui até hoje cestas básicas, ele tenta atingir a comunidade, principalmente as mulheres, né? Principalmente, o meu terreiro é na Baixada Fluminense, então é uma parte muito pobre do Rio de Janeiro, muito necessitada de políticas públicas, em que a gente tem que se envolver, porque se a gente não se envolve e não sai para fora também, não faz a parte política, a gente perde o espaço, né? E as igrejas estão aí, ganhando espaços politicamente, indo para coisa, e a gente tem que se envolver. Eu acho que a gente, quando, na hora de votar, a gente tem que votar nos nossos, sim, está na hora da gente também ter representatividade política, né? Não ficar só na parte... A parte religiosa é importante, sim, mas a gente tem que sair fora também. E ser político, ser acolhedor, ser cultural, né? E se envolver nas políticas públicas também. Legal. Está na hora da gente começar a eleger vereador, deputado, presidente, está na hora da gente votar na gente. Sem dúvida, né? Não adianta ficar, enfim, conversando entre a gente, né, apenas, né, e não acessar os espaços de poder, os espaços de decisão, né? A gente tem que tomar
aquilo que é nosso, né? Acho que passa por isso também. E a união é importantíssimo, né? Acho que esse debate de eleger representantes dessas comunidades é muito importante. A gente tem a facilidade que né, outras siglas, outras denominações religiosas, né, que conseguem eleger esses representantes, se unir para eleger esses representantes. Por que as religiosidades afro-brasileiras têm tanta dificuldade, né, em se unir e eleger representantes, ocupar esses espaços, né? Esse debate é fundamental, é muito importante a gente trazer ele para esse projeto. Né? A gente está falando de Folha. Pode falar. Enquanto isso, nossos terreiros são apedrejados, quebrados. Enquanto a gente não se envolver politicamente, não se fortalecer, a gente vai ficar à mercê desse povo que está aí, desses fundamentalistas que estão aí. Exatamente. E é o que a gente costuma falar sempre assim no Insaba, né? Os terreiros não são somente um espaço de cura, somente uma igreja, somente um espaço religioso, eles são uma organização política e acho que cada vez mais necessário, né, no contexto atual, fortalecer o papel político. Eu queria passar a palavra ao Pai Tadeu, tem alguma consideração também? Sim. Em meu pensar, assim, poderia colocar que eu acredito que cada casa de axé deve ser o quê? Cada casa de axé é um quilombo, é um novo quilombo hoje. Cada casa de axé é um ponto de resistência, resistência contra discriminação, essa coisa como se fala, a falta de inclusão social, vamos dizer assim. Então tem que se ter, cada casa de axé é um ponto desse, é um ponto de resistência. As pessoas vêm para se fortalecer para isso, ter força para lutar na sociedade. Eu, há muito tempo, não, um tempo atrás, eu ouvi uma coisa assim que me deixou muito triste, dentro de casas mesmo, de fundamento de religioso, pessoas que se dizem fazer o trabalho dentro da Umbanda, que foi uma frase assim que eu achei super racista. Eu até falo sempre para as pessoas, eu achei super racista, super discriminatória, onde ele dizia que de um tempo, como é que de tal data a tal data, a Umbanda sempre foi uma religião para preto e pobre. Daqui para frente a religião está crescendo. Eu achei assim isso uma coisa muito triste de se ouvir, porque eu não vou dizer mas acredito que assim A gente está tendo um probleminha, vocês estão escutando? Ouvem bem? A gente teve um probleminha com a conexão, o Pai Tadeu aqui. ela deu uma caída. Você está nos ouvindo? Tô ouvindo. Pronto, agora a gente te escuta. Se eu puder retomar um pouquinho. Tá, vamos lá. Então, o que eu estava dizendo, cada ponto de resistência contra o racismo, contra essa discriminação social, discriminação cultural, que é muito grande, que a Mãe Graça estava comentando, o pessoal destruindo terreiros. Isso é uma coisa horrível, né? É uma não aceitação. Então, eu acho que você precisa realmente, dentro dos terreiros, estar formando consciência nas pessoas, tornando as pessoas conscientes de que não é vergonha você ser de uma casa de axé, ter orgulho em ser de uma casa de axé, ter orgulho em ser um descendente afro, ter orgulho em ter fé no seu orixá. Tudo isso, eu acho que vem de dentro da sua casa de axé, que você tem que
está. Os zeladores, os pais de santos, têm que começar realmente a ter um pouco mais de psicologia, vamos dizer assim, em estar formando a cabeça dessas novas pessoas que estão vindo aí. Eu não sei se ficou claro quando eu disse assim, a minha decepção com as pessoas, aquele fato que eu falei sobre a frase discriminatória que até hoje me deixa o coração partido, vamos dizer, sobre a Umbanda era para preto e pobre. Hoje ela é para todos, é mais do que isso. E eu acredito que Umbanda, não só Umbanda, como o Candomblé, enfim, todas as religiões afro-brasileiras, sejam sim para todos, mas primordialmente para as pessoas mais carentes, né? Para as pessoas que não têm o apoio, para as pessoas que não têm à sua disposição, de repente, um plano de saúde, onde ela vai recorrer numa casa de axé para se fazer um tratamento com umas ervas, em paralelo com o tratamento médico, que vai ser muito difícil para ela, porque ela não tem acesso, ela precisa de um público, então ela não tem aquela coisa de imediato, então ela pode estar remediando uma dor com uma erva, com um tratamento espiritual. É isso, gente. Não quero estender muito, senão é assunto para outros tópicos, né? Tá bom? Por enquanto é isso. Obrigado, Pai Tadeu. Bom, eu vou chamar o Pedro novamente aqui, então, para a gente ir se encaminhando para o final do nosso bate-papo. Realmente é assunto para muito tempo, né? Que a gente tem, com certeza. Pedrinho, chega aí. É isso, gente. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, cada um na sua comunidade, na sua casa, na sua cidade. Eu acho que hoje a gente fez um encontro aqui que eu desejo que ele se repita presencialmente, de preferência, para a gente poder estar junto, trocando com música, com comida, com abraço, porque é assim que a gente gosta. Eu acho que, para mim, pelo menos, ficou aqui dessa conversa que a gente está tendo, que se a gente veio aqui para falar, né, e para conversar um pouco de que sem folha não tem orixá, não tem quice, não tem vodum, é muito claro de que sem união, sem essa política que ela é feita, né, entre os nossos, com os nossos, né, igual Tadeu falou, cabe todo mundo, mas caber todo mundo não significa que é igual para todos, né? Com as proporções, os engajamentos diferentes, sem isso a gente não tem folha, né? Então fica difícil a gente falar só de uma parte, sem considerar toda essa integração que tem na vida comunitária e a vida do povo de Santo. Então, eu queria agradecer muito, aprendi muito com a troca de hoje, a bênção de todos vocês. Queria passar a palavra para vocês, para a gente fazer as últimas palavras, os agradecimentos. Já deixo aqui o meu beijo e obrigado a todos. Tata Jaga. Opa, eu que agradeço, cara, tá com vocês aí, conhecendo Mãe Rita, minha irmã Josane, Pai Tadeu. Para mim, é um aprendizado, né? A gente não só aprende, a gente tem que aprender. Eu sempre tenho comigo esse negócio. Eu não quero aprender, eu quero conhecer pessoas novas. Saber que tem pessoas, tamanha humildade, que nem a Mãe Rita, a irmã de Catendê, meu pai Tadeu aí, com a humildade. E isso é bom para a gente aprender. Não é só sabedoria, mas sim a humildade. Ela cabe, sabe, ela é muito importante para mim. Então, eu vejo a humildade de vocês e, para mim, aprender isso, para mim, é muito mais. Então, cada dia mais eu aprendo a ser mais humilde. E é uma honra estar com você, Pedrinho, meu irmão, com o Ricardo, com a Mê, e com esse povo maravilhoso aí. Para mim, tá
Foi show de bola. Se eu pudesse ficar até de manhã aqui, porque a conversa é boa. É bom quando você fala com pessoas sábias e que têm sabedoria, que sabem o que fala e sabem o que vai falar, você entendeu? Então você acaba aprendendo e vendo que é uma conversa sadia, que dá para ir até de madrugada, até amanhecer o dia e enfim, sabe? Então é muito importante para mim. Para mim foi uma maravilha. Estou muito feliz de ter feito parte dessa live aqui com vocês. Obrigado, Tata. Passar para a mãe Rita. Bom, meus queridos, que presentão de Natal vocês nos deram, né? Com esse momento, eu fico muito feliz. E eu quero aqui finalizar mostrando algumas coisas que a gente tem aqui no nosso quintal, umas ervas importantes. Sou filha de Oxum, a benção meu pai, minha mãe. E aqui eu mostro para vocês o laço de amor. Deixa eu ver se é para cá que melhora, né? Laço de amor de Oxum. Esse aqui é o verdinho, tá? Ele também pode ser roxinho. Aqui ele está com a florzinha vermelha, puxando para o laranjado, mas também tem da flor amarela. É conhecido também como tapete de rainha e violeta africana. É uma planta que ela cresce em sombra, ela fica ramada assim, muito bonita. Dá para colocar tanto em vaso quanto no canteirozinho, mas sempre à sombra. E a gente usa ela no axé para fazer banhos de cabeça, tanto para filhos de Oxum e Iemanjá, mas também para caboclo, para encantado, para povo de água, né? E para pessoas também que estejam passando por alguma aflição, alguma situação de conflitos em relacionamento, seja de que ordem for. Então, a gente usa o laço de amor para promover essa calmaria na vida das pessoas. E é sempre bom a gente ter o laço de amor em casa, porque terapeuticamente ele alivia dores de cabeça e também ajuda a tratar crises de ansiedade. Olha que bacana. É só colocar na água, numa bacia com água, de preferência uma bacia de ágata, e deixar no sol o dia inteiro. Aí de noitinha, quando amornar, esfriar, você pode lavar a cabeça, que o cheiro que é desprendido durante o dia dessas folhas e flores do laço de amor, ele vai ter uma propriedade terapêutica de acalmar. Olha que bacana, né? É a água fria, água doce de Mamãe Oxum, né? Acalmando as fervuras. E fora isso, lógico que eu amo essa folha aqui, que é o vindicá. Mas para vocês é a colônia, né? Ela tem um cheiro tão bom e ajuda bastante, principalmente nesse período de pandemia, onde a gente passou muito tempo isolado, a gente pode ferver e tomar o banho do pescoço para baixo, que ajuda a dar esse levante, que é um dos nomes dela, indicar, colônia e levante. Também naquele momento que da vida da gente que a gente está deprimido, é legal fazer o banho do levante para nos ajudar. E a flor do levante, que ela é uma flor rosa, ela vem toda, parece um cacho de uvas, né? Mas é da cor rosa. Ela é excelente para tratamento de patologias cardíacas, né? Os antigos, os indígenas chamavam de essa é a flor do coração. É para quem está com dor no coração. Aí junta com a água da flor de laranjeira, ferve, né? Faz o chá, junta com a flor de laranjeira e com a coramina. É um tratamento natural para cardiopatías. Isso é maravilhoso. Isso é saber antigo, gente. E é maravilhoso a gente também poder partilhar desses saberes com vocês. Estava falando no início da nossa conversa, né, nos bastidores, que eu quero minha mudinha, viu, pai? De alfazema. Aí a gente faz essa troca aí de ervas que eu tenho aqui na minha região, eu mando para vocês e vocês mandam para cá. E a gente tem aqui. Vai ser perfeito. Eu queria muito mostrar a flor dos encantados para vocês, mas é um pouco difícil, que é a flor da Vitória Régia. A gente só encontra mesmo lá para dentro dos rios e igarapés, e aqui na cidade de Belém tem no museu. Mas é difícil, né, chegar e pegar uma flor, que é a flor dos encantados.
Eu lembro que teve uma receita que a Cabocla Mariana ensinou para um rapaz que quer fazer uma prova importante. Era pegar a flor da Vitória Régia, colocar dentro de um coco pingo de ouro, que é aquele coco amarelo, deixar serenar. No outro dia, lavar bem a cabeça, que as ideias iam clarear. É interessante, né? A gente tem que experimentar aí, meus estudiosos, meus cientistas da área. E a gente também, porque às vezes a idade vai chegando, a gente vai esquecendo as coisas. Vou lá atrás da flor da Vitória Régia. Se eu encontrar, eu pego para vocês também. Isso. Muito obrigada, gratidão. Que Deus nos abençoe sempre. Peço a bênção desses maravilhosos irmãos. E eu também abençoo esses filhos desse axé maravilhoso. Obrigado, mãe. Obrigado demais. Passa aqui para a Fomograça, a palavra está com a senhora. Primeiro, eu queria tomar bênção dos meus mais velhos e dizer que sou muito grata por ter participado por esse momento de troca. E queria cantar aqui para vocês uma cantiga que mais ou menos a tradução seria: o San nos ensina silenciosamente, carinhosamente, a usar as folhas. Parabalé é coxuma, parabalé é coxuma, com olorio, parabalé é coxuma, parabalé é coxuma, parabalé é coxuma, com olorio, parabalé é coxuma. Gratidão, muito feliz, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2022 seja muito melhor do que foi, mas a gente é grato por ter ficado vivo, grato por estar conseguindo superar Bolsonaro, aguentar Bolsonaro, e gratidão, e um feliz 2022 para todos nós. Axé, mano. Salve, senhora. Pai Tadeu, palavra do senhor. Só tenho a agradecer pela oportunidade de estar no meio de tanta gente boa. Fico até comovido, isso me dá até uma comoção. Sou uma criança aqui no meio, mas aprendi muito, muito obrigado mesmo de coração, a bênção de todos vocês. Que meu orixá possa dar luz a todos nós, para esse mundo, para esse Brasil que está precisando. E eu também queria deixar uma cantiga para vocês, posso? Apanha folha por folha, Tatamiru. Apanha Maracanã, Tatamiru. Eu sou filho de Xangô, Tatamiru. Mas Ossanha me criou, Tatamiru. Axé para nós, meu povo. Axé para todos. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Mãe Rita. Obrigado, Jaganzu. Obrigado, Mãe Graça. Espero voltar outro dia. Obrigado, gente. Posso falar? Claro. Pai Tadeu, o senhor fez eu me lembrar de uma cantiga que cantava muito no terreiro lá da minha avó de santo, lá no Maranhão, que era: aprende a juntar mirim, tatamiru, a junta folha por folha, tatamiru. Ah, eu sou filho da Jurema, tatamiru. Meu pai é Oxalá, tatamiru. São como Então foi cantigas agora de nas roda. lembranças antigas. Então puxou lembrança boa. Isso, axé. Axé, pronto. Já está aqui a próxima. O próximo encontro a gente começa com as cantigas. Eu tô quase pedindo pro Tata Jaga cantar também, hein, Tata Jaga? Jaga, faltou Como é que você conhece essa cantiga? Eu cantar? Rapaz, eu sempre vou dizer assim, ó. O Sanitobo em Saba. O Sanitobo em Saba. Que é quando fosse a sequência dessas daí, né? Então essa daí é a cantiga que eu adoro muito no meu santo. O Sanire, ó Jare. O Sanire, ó Jare. O Sanha mandou caia. Caia azuelo, o Sanha mandou caia. Caia azuelo.
É isso aí. Obrigado, gente. Beijo para todos. Até as próximas. Até. Abraço para todos também. Até Tchau, mais. gente. Muito obrigado, Tchau, gente. tchau. Beijo para todos. Beijo, um Pessoal, abraço. além de agradecer vocês, os senhores, as senhoras que estão aqui, tomar a bênção de todos. Quero agradecer também todo mundo que nos acompanhou, né, que está aí assistindo. A gente fica muito feliz de vocês estarem com a gente. O Projeto Insaba agradece a todos e a todas. E fiquem atentos para nossas próximas programações. Esperamos 2022, né, a gente realizar novas atividades presencialmente. E, Deus queira, com todos que estamos aqui, nos encontremos para esse bate-papo, para essa comida, para uma mesa farta, para uma batucada, para zingoma, para cantar junto e para tocar, cheirar, sentir as folhas de perto. Muito obrigado, gente. Axé. Axé. Axé, meu irmão. Axé. Até a próxima. Axé para todos. Até a próxima. Se Deus quiser. Se Deus Tchau. quiser. Tchau. Tchau. Tchau, povo. Tchau, tchau.